Impacta Media. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Samuel da Impacta Media com mais uma live e hoje eu vou falar aqui com o nosso amigo e cliente Cássio Tagliari, presidente do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que eu costumo abreviar para Museu de São Leopoldo. Tudo bem, Cássio? Obrigado por te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Então tá, Cássio, vamos começar te perguntando há quanto tempo tu está aí na administração do museu já? Na tua presidência? Minha presidência começou em 2018. Isso, 2018. Fechou 2 anos agora no mês de abril. E uma coisa curiosa é que tu não tem formação em história ou arqueologia, não é o Indiana Jones, nem nada do tipo. Tua formação é de engenharia, né? Tu trabalha com engenharia. Então, como é que tu foi parar aí no museu? Eu acho que eu separo alguma coisa, formação e graduação, né? Acho que a gente está sempre em constante formação e não se usa só os meios formais para a formação. Então, acho que eu tenho uma formação em história, tenho uma formação em administração também, não tendo graduação em administração também, nesse caso. Sim. Bom, eu sou engenheiro formado, trabalho na área de engenharia também, uma multinacional na área de gerência de projetos. Tenho mestrado na área, tenho MBA na área de gestão. Então, esse é o mundo profissional. E nas horas vagas, digamos assim, as que sobram, sou presidente aqui do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, desde 2018. A história aqui foi interessante um pouco. Não é cômica, dada a situação, mas como surgiu tudo, né? Eu sou mantenedor do museu já há muitos anos, mais de década, com certeza. Eu acompanhei ele no final de 2017, tornou-se público, pelo menos, a crise financeira da instituição. O museu teve que fechar as portas, né, em função de suspensão de repasses, de recursos, etc. Então, acompanhei preocupado a situação, né, acabei daí me aproximando um pouco da diretoria, para ver no que eu poderia contribuir. Né, uma questão de 2, 3 meses, estava vencendo a chapa, a diretoria, e daí me convidaram, bom, vai ter que ser o novo presidente. Eu não tenho como, né, tocar em Não teve eleição no teu caso? Não, houve eleição, obviamente, né, mas essas eleições muito disputadas, assim, de muitos candidatos, né? Então eu acabei pensando em dia 2, eu falei, bom, vamos aceitar o desafio, né, porque eu considero aí algumas outras situações que me fizeram aceitar esse desafio. Como tu sabe, eu tenho filho pequeno, tenho desafios profissionais, pessoais em casa muito grandes, mas me chamou muito a atenção, né, na instituição, alguns voluntários, gente de mais de 80 anos, né, todo dia aí, das 7 às 8 da noite, com energia para se dedicar. E eu falei, poxa vida, como é que, né, se esse pessoal todo acha essa energia, né, como é que eu não vou achar essa energia também para tocar? E daí eu resolvi aceitar, até porque eu sentia que eu tinha algo a contribuir. Eu acho que, não só falando do museu, mas falando das instituições em geral, né, tem que acabar vendo a passagem de bastão. Eu acho que gerações anteriores construíram, usaram todo o conhecimento, toda a questão que se tinham para montar instituições. Eu acho que a nossa geração, e Samuel, até por questão profissional, acaba tendo formações adicionais que o mundo hoje requer, o mundo corporativo, principalmente. Eu pensei, poxa, o que adianta também ter só apontar o dedo para a instituição, ter uma série de pontos que poderiam ser diferentes, né? Que poderiam reverter algumas situações e não fazer. Então, resolvi, bom, então vamos entrar de cair de cabeça e vamos lá, ver o que vai dar. Então, completei agora em abril, encerrou o primeiro mandato, e agora teve, no final de abril, uma nova eleição da nova Assembleia, também muito disputada, com milhões de... de 2 em 2 anos, então. 2 anos. Então, o primeiro biênio já foi completado agora aí, em abril. Tem mais 2 anos pela frente, então, aí, pelo menos. E são reeleições indefinidas, assim, ou tem um limite? Não, isso a dona Ingrid já fez
na gestão anterior, botou um limite de eleições. Então, são duas gestões. Então, são teus próximos 2 anos, também são os últimos 2 anos. Como no cargo de presidente, sim, né? Mas não é uma coisa que se deixa, que se larga assim, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre isso, Cássio. Como é que foram esses 2 anos que passaram aí? Como é que tu encontrou o museu? O que tu conseguiu fazer até agora? E o que tu pensa em fazer agora nos próximos 2 anos? Acho que primeiro não fui eu que fiz, né? Acho que é um grupo de pessoas. A tua gestão, no caso. A presidência, digamos assim. Até porque eu durante a semana eu estou fora, estou em Triunfo, né? Não estou aqui em São Leopoldo. Né? Então tem que estar tocando aqui. Eu acho que o principal desafio no primeiro ano, principalmente, foi a questão financeira. Então, só para contextualizar aí para quem não sabe, é importante fazer esse parênteses aí. O museu é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Não tem uma fundação mantenedora, não tem somas de recursos por trás. Ele é basicamente mantido, sempre foi por privado, doação, pessoas físicas, jurídicas que contribuem mensalmente para manter a instituição. Por muitos anos, teve apoio da Prefeitura de São Leopoldo, né, em função de convênios de troca, e até porque aqui tem um acervo documental histórico da cidade de São Leopoldo. Desde meados de 2017, esse auxílio, essa subvenção por parte do poder público foi abruptamente suspensa, né, de uma hora para outra foi suspenso isso. Então isso obviamente colocou a instituição numa situação um pouco mais complexa. Tem compromisso, tem custo fixo, tem funcionário, tem uma série de coisas para serem quitadas e tem que tentar se reinventar. Então esse foi o principal, acho que, ponto que nós definimos lá no início de tentar, não precisa fechar o museu, né? A situação é tentar se reinventar e tentar apelar para a comunidade. Bom, a comunidade tem que valorizar a instituição para que ela tenha sentido de existir. Então, um trabalho, por um lado, mostrando, relembrando para a população a importância da instituição e o que ela existe, e por outro, pedindo apoio, né, daqueles que podem para tentar manter esse trabalho e ampliar. Então, acho que sobrevivemos esses 2 anos, temos mais anos pela frente, não está 100% resolvida a situação, está equilibrada, está equacionada, né, mas tem uma série de desafios pela frente ainda para tocar projetos, enfim. Faz parte, tem que uma luta por dia. E além das dificuldades financeiras, esse ano ainda teve essa questão aí da pandemia, que o museu entrou dentro das entidades, instituições que tiveram que fechar as portas, né? Hoje nós estamos de portas do decreto municipal que impede as instituições ainda de funcionar. Estamos sem atendimento externo, questões da pandemia, enfim. Por um lado, tem a questão da saúde, mas por outro também passa a não, a gente está discutindo aí de divulgar uma história, divulgar o que é sendo feito, né, acaba impactando um pouco, mas acho que não é só o nosso caso, nós somos o único, então acho que é uma situação geral aí do país, da cidade, vai ter que ser equacionada de alguma maneira, né? Sim. Mas o museu, nesse período, fez alguma coisa, alguma atividade diferente, assim, para chamar atenção, ou só manteve aquele informativo ou fez mais alguma coisa, assim, algum tipo de atividade, enfim? Deu para fazer alguma coisa ou realmente ficaram de mãos atadas? Acho que de atividades a gente também tem trabalhado bastante com mídias sociais, tá? Mas já veio mais 1, 2 anos atrás, para aumentar engajamento, enfim, aumentar toda a questão da visibilidade da instituição. A gente está tendo um retorno bem positivo, que é com a nossa audiência em mídias sociais. Né? Tem números que estão em excelente crescimento aí, liberando aí os 15 mil
seguidores na página, com audiências mensais que chegam a cada 100, 120 mil, 140 mil visualizações no mês. Então, isso é muito interessante, mas, por outro lado, também gera uma necessidade de produzir conteúdo, né? E daí, quando a gente vê para a instituição que está com recursos humanos extremamente limitados, então, para manter todo o plano de trabalho da instituição, enfim, eram aí 4 a 6 funcionários, e nós estamos com 2, né? E o resto tudo voluntários que estão segurando aí a peteca para não cair. Então, todo esse trabalho é feito, pessoas que têm que estar pesquisando, têm que estar olhando, enfim, um grupo grande de pessoas aí, mas, né, são os desafios para manter essa questão. Especificamente agora, durante a pandemia, nós temos discutido aí como é que a gente vai lidar com a situação, em termos de mídias, né? Também um fator interessante, assim, um grande contingente de nossos voluntários também estão no grupo de risco, né? Então, acaba também tendo um impacto maior nessa questão de atividades, etc. Mas nós estamos aí discutindo, pensando de que forma que a gente vai fazer, quanto tempo vai durar isso ainda, né? Essa live já é uma resposta a isso também, né? Já é também. E quando o museu tá funcionando, operando normalmente, assim, Cássio, qual é a média de visitas, assim, no final de semana ou por semana? Como é que vocês medem isso, assim? Nós estamos totalizando isso aí mensal, né? Porque a região aqui, pelo menos aqui, a parte baixa do vale, né, não é forte, não é tão turístico ainda, para nós estarmos aqui com grande visitação em alguns momentos. Mas a gente tem tentado assim, atrair mais público e com metas superando os meses anteriores. Então, o ano passado nós fechamos em 4 mil visitantes. Aqui é um bom número também, é um crescimento. Para esse ano nós estamos com uma meta maior já, agora com esses meses fechados, vamos ter que dar um jeito aí no segundo semestre para superar essa meta de visitantes. São visitantes únicos ou são visitantes únicos? Né, pessoas, né, que vieram aqui. No segundo semestre, tem 2 tipos de público, geralmente, que é escolas. Então, a gente recebe escolas da região, as turmas. Então, geralmente é agendado previamente, tem as gurias aqui que atendem, ou voluntários vêm ajudar o atendimento. Em eventos especiais, quando se faz alguma coisa, também tem público que vem. Então, a Semana da Imigração, eventos de Natal, né? A gente faz algumas atividades também para atrair um público maior. E ao longo da semana, ao longo do tempo, vai tendo estação spot, ou geralmente quando vem estrangeiro, nós vamos visitar a cidade, bom, alguém acaba trazendo para visitar o museu aqui. Mas tem tentado sempre manter, né, aberto, então o sábado sempre está aberto. Antes a gente abria o sábado por mês, agora trocamos uma segunda para o sábado, então o museu abre de terça a sábado. Pelo menos tem que dar a oportunidade aí das pessoas virem visitar o museu e saberem o que estão perdendo, pelo menos. Sim, isso eu ia perguntar agora, assim, quem é o público-alvo do museu? Quem costuma mais visitar? Porque me parece, né, que a gente tem um problema crônico com a cultura no Brasil, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos, podemos dizer, que as pessoas não se interessam, né, pela própria história, não se interessam por museus, por exposições de arte, não se interessam por nada que seja mais cultural do que aquilo que passa na televisão aberta. Eu lembro, por exemplo, antes de ser adulto, só visitar o museu, como você falou, com excursões de escola, assim, e ainda achava chato, né? Não havia uma preparação para os alunos, para as crianças entenderem de que se tratava aquilo ali. Acabava sendo só uma maneira de escapar da rotina da escola, né? E não lembro de ter sido levado em museus por meus pais, algo assim, apesar de que meus pais me incentivaram a ler, mas nunca fui levado em museu, assim que eu lembro, só pela escola. Então, não há um incentivo grande à visita de museus, né, e exposições de arte e demais atividades culturais, assim. Então, diante disso, assim, eu não estou por dentro, mas
quem está visitando o museu, tirando as escolas, assim, tem adultos, jovens, ou é só o pessoal mais velho, aposentado? Como é que está o público-alvo do museu? Acho que vamos separar, né? Tem duas perguntas aí. Uma questão pode ser o público-alvo, tá? Outra coisa é o perfil do visitante. São coisas que podem ser complementares, mas não necessariamente, tá? Pode responder a primeiro público visitante, depois eu falo de público-alvo, talvez dissolve um pouco mais a conversa. Então, visitantes, assim, vamos botar, quando é escola, bom, geralmente é nas séries iniciais que se estuda a parte da história da região, quarta série, terceira, quarta série, nessa faixa etária que são muitas crianças que vêm com um tipo de foco, né? Então é um tipo de abordagem, as gurias são muito, a Amanda principalmente atende muito bem, muito boa com crianças, né? Então esse é um tipo de público. Adultos que vêm, daí tu tem perfil diverso, né? A gente visitando a cidade, a gente querendo conhecer, tem vindo muita gente, no último ano principalmente, que não conhecia a instituição, passa a ver alguma coisa pela rede social, quer vir conhecer. Aí, obviamente, é um grupo que vem buscar mais informações, que vem buscar, né, um conhecimento maior, né? Então, a gente tem tentado também suprir esses públicos, né? Porque são coisas, são perfis bem distintos, e conseguir agradar esses públicos bem diferentes são grandes desafios, né? Mas aí tem até o perfil até de abordagem, enfim, até a forma que vai ser feito a mediação. Depende tudo, dá para fazer coisas interessantes assim. A gente tem bastante pesquisador, a gente tem um acervo muito grande de documentação rara para pesquisa, enfim, do que se diz aqui. Então acaba tendo também bastante pesquisador. E quem vem fazer sua pesquisa também acaba visitando o museu, acaba, enfim, conhecendo. Não sei se sobre público tem alguma questão, mas eu entraria para te falar então de público-alvo, uma pergunta um pouco mais ampla aí, mais genérica. Genérica não, é importante isso, porque isso foi uma discussão que a gente procurou fazer também, vou só me mudar aqui na cadeira. Procurou fazer justamente quando estava essa crise financeira da instituição. A gente também tem que aproveitar esses momentos para fazer uma olhada, olhar um pouco para dentro, olhar para a instituição, olhar propósito, olhar a missão, olhar, enfim, o motivo da existência da instituição. Vários perguntaram, tá, e vamos fechar a instituição, então? Bom, depende do propósito dela, a gente tem que discutir qual é o propósito dessa instituição. Então, a grande missão, assim, até, o propósito é um termo mais forte, tá? É justamente promover essa grande comunidade que nos cerca o senso de pertencimento através do conhecimento, através do ensino dessa nossa história em comum. A gente entende que todos nós aqui, Leopoldo, Vale dos Sinos, aqui na antiga colônia de São Leopoldo, que tem quase 50 municípios que é a gente nessa região, somos todos herdeiros de uma história, de uma cultura que vem vindo aí desde 1824, pelo menos um pouco antes. E toda essa história, esse legado, ele não é um legado étnico, é um legado cultural. Então, isso que é importante isso ser esclarecido, isso ser divulgado, e que isso sirva também como forma de elemento de ligação entre essas populações, esses grupos que coabitam, coexistem nesse grande espaço, eles sintam uma ligação entre si. Bom, aí sim a gente vai poder começar a falar em comunidade, em desenvolvimento comunitário, quando a gente passa a ter uma comunidade. Então, hoje, os centros urbanos, principalmente nessas grandes massas populacionais, cada vez mais o conceito comunidade desapareceu. E não estou nem falando aqui do apoio comunitário, que é o segundo momento, né? Primeiro tem que reconhecer a existência de uma comunidade, tem que sentir parte de uma comunidade. Tu pode ou não ajudar a comunidade, tu pode ou não fazer alguma coisa em termos comunitários, mas acho que tem a ver com essa existência, né? E a gente entende, bom, o propósito é mostrar isso. Então, o museu, obviamente, é
é uma forma de ser feito isso, com visitação, tá? Com preservação. A história pode de formas que a gente tenta passar esse conteúdo em mídias sociais, mas aqui também a parte física e estrutural é para guardar, é para memória, enfim, a parte documental de acervo de coisas assim, de grande significância para essa história, então estão aqui servindo de referência física de algum marco dessa memória. Então, o que é o público-alvo? Então, respondendo a tua pergunta, é toda a população. Toda essa população, principalmente essa que não conhece, os olhinhos que não conhecem esse legado. Então, quando a gente olha esses grandes centros aqui, Metropolitana, São Leopoldo, enfim, são cidades moldadas, sucessivas levas de migração externa, migração interna, enfim, de outras cidades, de outras culturas. Isso criou essa massa que não se sente mais pertencente. Né? Essas pessoas todas têm que acabar se reencontrando com essa história e quem sabe vão aí despertar o senso de pertencimento a uma comunidade. Isso é linhas. Muito bem. Tu tocou num ponto interessante do acervo, né? Que o museu também existe para arquivar documentos e itens históricos. Seria possível de dizer que, ainda que o museu não fosse aberto à visitação, ele teria uma razão de ser, que poderia ser essa de um acervo? O acervo por si só é muito grande. Documental, então, a gente tem tudo aqui, arquivado aqui, todo o acervo documental do que foi a antiga colônia alemã de São Leopoldo, que chegou a incluir os municípios aí de Caxias, São Sebastião do Caí até a década de 1870. Então, tudo que é documento do que era o poder legislativo, judiciário, executivo, né, do Império distinto, isso está tudo aqui, cartas, atas, enfim. Então, toda essa pesquisa dessa história passa por aqui, parte documental. E a parte de objetos também. Isso é uma coisa muito grande de objetos. E daí remete também quando foi fundado o museu, em 1959. Justamente foi naquele período pós-guerra, período de nacionalização, quando a região teve uma perseguição muito grande por parte do governo, questão de guerra, etc. Então, muitas famílias se desfizeram de elementos de memória, de objetos, de documentos. Muita coisa se perdeu, muita coisa foi destruída, foi enterrada, enfim. Então, quando o museu finalmente é criado em 59, é para tentar resgatar o que sobra dessa memória, desses objetos. Enfim. Então, nós temos um acervo aí de um dos meus mais antigos da região, com certeza. Ele foi muito aí tocado por muitas décadas por professor Thelma Lauro Miller, Germano Melek. Então, deixaram um legado aí de acervo. E foi fundado por cidadãos, não teve também nenhuma iniciativa do poder público? Sim e não, tá? Na época, assim, daí por isso que é interessante, né? Ele nasce com um propósito, o museu, que é preservar essa história toda. Né? E esse propósito acaba sendo aumentar hoje, né? Porque hoje, para preservar, nós temos que divulgar ela, porque quando ele nasce lá, em 59, que ele nasceu, as pessoas conheciam a sua história. A sociedade conhecia a sua história, né? E poderia, então vamos preservá-la. Hoje é um passo antes, né? Hoje não conhece a história. Então eu vou discutir preservar o quê? Então, antes de as pessoas poderem decidir se querem ou não preservar, tem que primeiro ver se tem que conhecer essa história. Então a gente está nesse passo aqui. Ele foi fundado, ele é um grande movimento civil, tá? Na época, o envolvimento público, sim, enquanto respondendo uma demanda da sociedade. Então, tem os fundadores da museu, assim, tu vai ter sociedade civil, tu vai ter empresários, tu vai ter pesquisadores, tu vai ter padres jesuítas, tu vai ter assim, toda aquela grande comunidade, professores, luteranos, e tu vai ter, obviamente, representantes do poder público, que vão, aqui em 6 vão participar,
Tanto quando o museu ele é fundado, ele é criado a partir de uma convenção entre todos os municípios da antiga colônia alemã de São Leopoldo. A gente tem a criação do museu é logo quando começa o processo de emancipações maiores, de fatiamento da cidade. Então, todos esses novos municípios surgindo participam da fundação de algumas reuniões aceitaram. Então, inicialmente, o museu ele era para ser ele era inclusive para ser mantido por esse grupo de municípios. No momento, acabaram não se apresentando para isso, então a sociedade, enfim, os valentes continuaram tocando, mantendo museus. E, no início, teve um apoio de alguns prefeitos, que eram grandes entusiastas do museu. Por exemplo, quando foi criado o museu, quem apoiou muito foi a prefeita de São Leopoldo, a Maria Emília de Paulo, foi a primeira mulher a ser prefeita, né? Isso é um dado muito interessante, né? Ela que apoiou muito. Até tem aí algumas discussões aí, que na época tinha até discussão, bom, o museu vai ser em Novo Hamburgo, vai ser em São Leopoldo, é um consórcio de municípios essa discussão, onde é que vai ser a sede, né? Então, obviamente, teve uma disputa na época entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, então, acabou sendo ajudado a vir para São Leopoldo, porque a prefeitura de São Leopoldo te apoia com sede, te apoia com essa situação naquele momento, né? Então, isso mas eu entendo muito mais também, pelo ser prefeita, Maria Emília também era uma cidadã, então está nesse rol, tá aí como prefeitura atendendo anseios da sua comunidade. E é o que a gente tem que retomar, né? Sim. Agora eu quero me perguntar, porque eu estava mesmo curioso à medida que você ia falando se o Museu de São Leopoldo é o que tem o maior acervo no que se refere a itens e documentos da imigração alemã, toda essa história. Porque Novo Hamburgo eu sei que tem a casa Schmidt-Presser, mas ela não é exatamente um museu como o Visconde de São Leopoldo é, né? Ela é um museu de uma outra espécie e não tem nem metade, nem um terço do que tem aí. Você sabe me dizer se em outras cidades tem museus parecidos? Como é que eles são de acervo em relação ao Visconde de São Leopoldo e tudo mais? Quando eu falo em objetos e de acervo, com certeza a gente é o maior da região, até por ser muito antigo, né? Então acaba concentrando, foi muito tempo a única referência desse tipo de situação. Isso acho que é interessante. Por outro lado, também, como sempre foi uma instituição privada, sempre teve alguém à frente, o acervo se preservou muito, né? Nós temos aí histórico de museus públicos, os acervos ao longo dos anos foram dilapidados, foram desaparecendo, enfim, nessas mudanças de governo, essas questões, muitos museus foram perdendo acervo, enquanto objeto, tem histórico muito grande disso. Em termos documentais, nós só se único, então não há um documento que só tem aqui, são livros que só tem aqui. Quando a gente fala, obviamente, de imigração e toda a colonização da região, acaba envolvendo uma série de aspectos. Documentalmente, tem muita coisa muito no arquivo público, nos documentos do governo do Estado, de acontecer. Então, claro que pesquisadores acabam tendo que ir a várias fontes, né, no Museu Nacional, mas se complementam, só que é um dos pés. Com certeza, qualquer pesquisa nessa área tem que ser complementada com as pesquisas, não há dúvida. Temos muitos museus dedicados à imigração alemã, à cultura, em vários municípios, aos museus surgindo. Tem acervos interessantes lá, não tem que quantificar em peças, obviamente, mas tudo que a gente visitou, que vimos, enfim, não teria problema em afirmar que o nosso é a maior da Maravilha. Qual é o item mais antigo que tem aí? Antigo em data ou a primeira? Em data.
tem um gosto de dinossauro aí. Um item, assim, da imigração alemã, né? Eu sei que aí tem armas da Guerra Civil Americana e tal, mas, assim, vamos, então, fazer o escopo um pouco mais restrito, assim, da imigração alemã. Qual é o item mais antigo? Tem vários antigos, tá? Vamos botar assim, por enfoque, eu vou te botar, então, talvez o mais antigo, mais curioso. Vamos botar, acho que é assim. Nós temos, por exemplo, nós temos xícara que pertenceu, que foi presenteada a grupos alemães pela Imperatriz Leopoldina. É uma xícara Legal. pequenininha, não é tão impressionante, mas claro, é antigo. Agora, o que eu acho muito impressionante é uma Bíblia de 1765, temos essa exposição, a Bíblia luterana, tradução de Lutero alemã, né, que é um objeto forte, grande, e traz todo um significado, né? Quando tu olha um livro daquele tamanho, o custo que era aquilo, Uhum. e quando tu pensa que famílias atravessaram o oceano, né, sem dinheiro, sem nada, mas trazem aquele objeto junto. Então, eu acho que eu gosto muito pelo significado que traz junto isso, né? De repente pensar em como isso frutifica, como isso vai ser desdobrado aqui, né? Então 1765, essa Bíblia, né? Um objeto, um livro, enfim. Eu acho que são bem significativas. Aí tu tocou num ponto fundamental. Novamente, a gente volta à questão da cultura, né? O pessoal atravessava o Atlântico numa viagem de 3, 4 meses, repleta de desconforto e perigos, mas trazia o livro, né? Porque era um tesouro, né? Uma Bíblia, na verdade, não é qualquer livro, né? Não é qualquer livro, mas que representa o patrimônio religioso e cultural, né? E hoje não se tem mais essa visão, essa noção, pelo menos pela maioria das pessoas. Então a gente volta aí aquele assunto de antes, né? E, bom, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, é claro que tu não vai ter a resposta, não vai ter a solução, né? Mas é uma opinião, assim, né? Para trocar uma ideia, assim. O que tu acha que poderia ser feito? Eu sei que tu já está fazendo, né? Só de tu ser presidente do museu já é de forma voluntária e junto com todo o resto do pessoal já é uma grande coisa. Mas o que mais poderia ser feito para despertar na população esse sentimento de pertença, né? Um caminho tu já apontou é aumentar o sentimento de pertença das pessoas com relação a uma comunidade, interesses em comum, uma história em comum, para que a partir daí as pessoas valorizassem mais esses itens históricos e a sua própria história, né? O que mais poderia ser feito nesse sentido? Isso é pergunta complexa, né? Uma das, obviamente, os pilares que a gente quer a discussão é o conhecimento da história, mas não a história pela história. Eu acho que de alguma forma todo mundo aprende história de um jeito ou de outro. Mas até estou lendo hoje um texto do padre jesuíta aqui da região, falecido já, que comenta que a história é como uma medalha, ela tem dois lados, né? Dependendo do lado que o sol vai brilhar, que é o que tu vai estar vendo. Então eu acho que a leitura que eu faço, que me motiva de alguma forma, né, e que eu acho que deveria ter de motivação, quando tu olha para trás aí, séculos, décadas, voltando ao tempo que a gente quer voltar, como era tudo difícil, como tinha dificuldades, como eram, no meio do mato, que a gente tem algumas situações, tu vê como os primeiros que chegaram, os pioneiros, o que tiveram que passar, sem apoio, sem nenhum tipo de só diversidade, mas mesmo assim, né, eles seguiram em frente, eles se ajudaram e venceram. Então, para mim, isso é muito mais a mensagem, né? É o quanto a gente fica só olhando para os pontos negativos ou quanto a gente olha para os pontos positivos. Eu acho que nas últimas décadas se está se focando muito só em pontos negativos, em desconstruções, né? Que ok, é importante em algum momento, mas eu acho que
está na hora de construir um pouco, né? Não só desconstruir. Então, eu olhar as pessoas que nos antecederam, né, que não eram seres perfeitos, tinha uma série de defeitos, mas nas horas derradeiras, né, tomaram a dianteira, fizeram alguma coisa, né, e deixaram algum legado. Porque no fim é isso, eu acho que no dia de hoje, né, é o que tu vai deixar de legado. Como é que tu usa o teu tempo, o teu dinheiro, né, tu pode usar 100% em benefício próprio, tu pode usar em prol de alguém, de uma causa, enfim. Eu acho que, para mim, esse é o elemento principal, né, que a gente tem que aprender com o passado. Ok, a gente pode achar que não é perfeito, e a gente tem muito hoje na região aqui o brain drain, né, quanto o pessoal está indo para... Quantas pessoas nós estamos perdendo aí para ir morar no exterior, morar em outro local, morar em... Né, aquele sentimento de aqui não tem solução, porque é cheio de problemas. Mas eu acho que sempre teve problemas, sempre tiveram problemas, e a diferença é que, bom, vamos ter que tocar a bola para frente aí. E até os locais para onde as pessoas querem ir, um dia também foram locais bem complicados, e eles foram mudados pela iniciativa das pessoas, né? E daí acho que alguma coisa, daí já estou aqui filosofando mais contigo, né? Que eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco nos dias das gerações atuais, vamos botar assim, né? A gente, eu e tu, podemos, acho que nos incluímos nisso de alguma forma enquanto geração, que é o senso de dever, né? A gente está muito preso hoje em dia no conceito do hedonismo, que é o prazer é a busca máxima do prazer, e de todas as suas formas, aí podemos discutir. Mas a questão é o quê? Mas qual é o teu dever e a tua missão, digamos assim? Bom, se tu tens recursos, se tu tens conhecimento, tu tem uma obrigação moral de agir. Acho que é um pouco isso, né? Não é que não tem as coisas problemas, bom, mas alguém tem um monte de problemas, se ninguém assumir, não vai acontecer nada. Isso. Sim. Não adianta só apontar os problemas, e tem que apontar e tentar resolver. Uma iniciativa que eu lembrei que teve há um tempo atrás, aí, que partiu de vocês, havia um projeto para a restauração do centro do imigrante, assim, um projeto todo elaborado, que eu vi desenho em 3D de como ficaria e tal. Como é que ficou essa história aí, Cássio? Está te referindo lá à casa do imigrante, né? Isso é um... Não sei, é a casa do imigrante mesmo, aquele projeto? É uma grande história, tá lá. Assim. Tinha uma praça, assim, aí seria uma praça de alimentação, assim, era um folder, assim, que chegou nas minhas mãos. Isso é a ideia de pensar para frente algumas questões. Hoje, a casa do imigrante ali é o marco zero da imigração alemã no Brasil. Ali que começou, ali que uma série de eventos vão acontecer. Por exemplo, né, a primeira celebração não católica do sul do Brasil vai acontecer ali. Então, tem um grande simbolismo, tem uma grande significância para a comunidade, enfim, tem décadas de história ali em cima e uma série de vai e vem. Aquilo é uma área que pertence ao museu, sob responsabilidade do museu. A gente sofreu várias aí, ao longo da história, vários danos estruturais, agora trânsito. 2 anos teve uma queda ali, né, violenta. Estrutural ali. Então eu estava com o projeto de restauro daquela ali, local, acabou não conseguindo arrecadar dinheiro. Se fez o projeto, se aprovou, mas na hora de conseguir fazer verbas não é tão simples assim. E acabou tendo aquela ruína parcial, desarmamento parcial. E daí esse projeto que o time está mencionando já vem muito também nessa discussão de sustentabilidade financeira. Como é que tu vai conseguir manter um patrimônio, sabendo o país aí, que não é um país tão afeito, não tem esse costume de cultura, do museu, né, e isso é coisa de décadas, não é nós aqui que vamos resolver. Então a discussão ali era criar ainda, né, criar um complexo, uma área grande, então tu valoriza aquela área da cidade também, de
forma, e tu cria a oportunidade com uma parceria privada para ajudar a manter um espaço. Então, justamente o modelo está se montando para se conseguir ter recursos para viabilizar a operação e restauro, enfim, daquela edificação ali com toda essa história, né, entendendo que, bom, o museu, eventualmente, por si só, ele acaba não tendo sustentabilidade econômica. Talvez na Europa, alguma coisa aqui, que ainda não estamos assim. Então, bom, então vamos tentar fazer um jogo junto com mais empreendimentos, com praça, que aumente pessoas. E lembrando, né, é uma história que as pessoas não conhecem, as pessoas esqueceram. Então, a gente tem que tentar esfregar na cara delas essa história. Né? Então, faz um complexo esportivo, cultural, bom, está tendo pessoas, está trazendo pessoas, e bom, agora então tu consegue aproveitar isso para apresentar para elas a história delas mesmas. Né? Essa é a ideia. Sim, a ideia é muito boa. Isso, obviamente, foi quebrado em várias fases, uma delas é o restauro da casa em si. Tá? Tem vários parceiros, pessoas que se dispuseram a participar, agora a Covid aí parou tudo. Mas ainda está assim, tendo que tentando fazer modelagem econômica daquilo. Tem uma janela de oportunidade agora em 2024, que vão ser os 200 anos da imigração alemã, né, que é o Marco Zero, e ação cultural e educacional. Então, a gente está passo de formiguinha, porque depende de braço, depende de gente. Nosso voluntário, cada um faz um pedaço aí. Então, acho que isso é até uma dificuldade minha de lidar aqui com o museu, com a ansiedade, é a velocidade que as coisas acabam, que não consegue fazer. A velocidade que a gente quer. O projeto não saiu ainda, mas a casa, ela é tombada, né? De alguma forma. Então, ela não tem um recurso financeiro independente do... Não, senhor. Não? Existia, na verdade, né, existia um recurso que era repassado também por isso, mas não tem, né? Hoje é zero, né? Hoje nós temos gastos, inclusive até mesmo fechado, tem que cortar grama do espaço, é um espaço grande, tem que cortar grama, tem que ter perímetro, enfim, tem uma série de situações lá. Então, o fato de ser tombada, pela lei, não garante que ela vai ter recursos, então. Tombada ainda piora, se me perguntar, opinião. Ah, é? Era uma série de amarras, uma série de coisas que encarece tudo. Que então, coisa! Pensei que melhorava. Motivos de ter acontecido o que aconteceu é ter por ser tombada, né? Então, tu tem lá um problema telhadinho que ninguém quer mexer, bom, não posso mexer, tem que ter um projeto que é aprovado, bom, então aí tu não conserta uma telhazinha, daí tu vai, esse tipo de dano vai aumentando, né? Então tem, sim, claro que não é a justificativa, mas contribui. É importante, obviamente, estar tombado, não é uma discussão, mas não é uma coisa casada, né? Não é nesse ponto, não é casado, não. Mas temos que resolver de qualquer maneira. Mas acho que esse é um ponto, assim, né? Que esse põe atrás do rabo. Então, a gente quer capturar dinheiro, a gente quer sensibilizar as pessoas a apoiarem, né? Acho que os valores não são nada absurdos do tamanho da grande comunidade envolvida. Mas, ao mesmo tempo, os que não conhecem. Então, como é que tu sensibiliza alguém a participar de uma coisa que ela não conhece, que faz parte da sua história? Então, esse é o jogo de gato e rato, né? As pessoas têm que entender, tá, para daí sensibilizar. E geralmente, quando as pessoas passam a entender, passam a conhecer, né, o que a gente tem visto, que bom, as pessoas têm manifestado a ideia de ajudar, né? Aproveitar e pedir para fazer o merchandising aí, Cássio. Como é que faz? Imagino que algumas pessoas que estão assistindo a live ou que vão assistir a gravação depois podem se interessar em querer ajudar o museu, né? Então, fala aí como é que é o programa de mantenedores do museu. Fazemos qualquer negócio, como diz. Idealmente, entrar em contato com o museu, olhar no nosso site, Museu Histórico, isso, fala aí. www.museuhistoricosl.com.br, que fazendo merchandising foi gentilmente
elaborado pela Impacta Mídia e cedido de forma gratuita para o museu. É o nosso novo website. Maior prazer. Ali tem uma seção ali para como apoiar o museu, entrar em contato com a secretaria. Pode ser um empreendedor, pode ser doação pontual, enfim, pode ser trabalho voluntário. Tem gente que não pode apoiar com recurso, mas pode apoiar com braço, que também tudo ajuda, né? Tem que consertar o portão tem gente bem aqui que faz de forma gratuita, de forma voluntária, né? Então acho que isso não é em espécie, mas em serviço também apoia bastante isso. Acho que tudo ajuda. Maravilha. Então fica aí a dica para quem quiser ajudar aí a se sentir mais pertencente à comunidade leopoldense e a nossa região maravilhosa aí, que tem uma história tão bonita e tão esquecida, né? Então aí, Cássio, estamos chegando aí ao fim da nossa live. Palavras finais aí, por favor. Já não sabia disso aí. Sei lá. Pessoal aí, agradecer a oportunidade, o convite para a live, esse sábado de tarde aí, né, de pandemia, e sempre é uma oportunidade de conversar um pouco, explicar um pouco mais aí do trabalho que tem sido feito aqui por essa equipe toda no museu. Maravilha, Cássio. Eu que agradeço aí a tua presença, a tua disponibilidade, e fico à disposição aí. Uma hora dessas a gente marca uma outra live com mais curiosidades sobre o museu, mais conversa sobre cultura, história e tudo mais. Agradeço ao pessoal que assistiu. Quem quiser ver depois eu coloco no YouTube, pode ver em velocidade acelerada também. Repetindo então o site, é museuhistórico.sl.com.br, e também no Facebook está como, Cássio? Como é que a pessoa encontra? Museu Histórico, eu acho que ela encontra. MHVSL nessas. MHVSL. Muito bem. Então... desculpa, não entendi. Face no Instagram. Face e Instagram. Então tá bom. Obrigado mais uma vez, Cássio. Vou encerrar a transmissão aqui. Obrigado a quem assistiu. Forte abraço a todos. Sim. Tchau. Tchau.